Olá, pessoal. Eu sou a Lígia Minami, educadora do Espaço de Tecnologia e Artes do Sesc Ipiranga. Hoje eu estou aqui com vocês para conversar sobre fotografia com celular. Vocês devem estar percebendo que esse vídeo está um pouquinho diferente. Olha só, a gente tem aqui hoje fazendo a luz desse vídeo uma luminária, para a gente já começar a refletir sobre o que é fotografia, né? A começar pelo nome, foto é luz, grafia, escrita. Como é que o nosso celular escreve com a luz? Então, a gente já tem uma primeira pista aqui, com essa luz esculpindo o meu rosto de diferentes maneiras, ó. A gente percebe nessa relação entre a luz e a sombra o meu rosto sendo mostrado e moldado de diferentes formas. E aí a gente já começa a imaginar por que algumas fotos a gente acha que saiu bem, né? Estão bem feitas, e outras fotos nem tanto. A gente começa a imaginar, por exemplo, fotos internas, né, dentro da nossa casa, cuja fonte de luz costuma ser, né, uma lâmpada localizada no teto, né, do ambiente, ou uma foto de aniversário onde fizeram uma foto com flash, né, uma luz bem na frente do seu rosto, então uma sombra dura, né? O que aconteceu ali? Uma das pistas da qualidade da foto tem a ver com a direção dessa luz, né? Incidindo sobre o nosso rosto e esculpindo o nosso rosto de diferentes maneiras, a direção e a intensidade, né? Quanto mais próxima essa luz, mais escura a sombra e mais claras as áreas onde incide a luz, né? E quanto mais longe essa luz fica, esse rosto vai sendo suavizado, né? Porque essa relação entre a luz e a sombra melhora um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma experiência. Eu estou aqui com 2 folhas de papel sulfite. Vou colocar uma delas na frente da luminária. Olha só, perceberam? Que diferença, né? O que acontece aqui? Essa folha de papel sulfite está funcionando como um filtro. A luz, ela viaja em linha reta. Ela não consegue desviar dessa folha, por exemplo. Então, quando ela passa por essa folha, a folha consegue fazer uma difusão desses raios de luz. Em vez de eles chegarem em linha reta diretamente no meu rosto, eles são filtrados. Então, alguns desses raios batem na folha e voltam, outros passam pela folha, mas por causa dessa folha, eles mudam a direção e ficam difusos, né? A luz fica menos direta. Se você pegar essa outra folha e colocar deste lado, olha só o que acontece. É um pouco mais sutil, mas dá para perceber, olha só. As sombras que são formadas pela incidência de luz no meu rosto e que esculpem o meu rosto, ó, olha só no meu nariz. Quando eu levanto a folha, essa sombra ela fica mais suave. O que acontece aqui? Eu estou rebatendo a luz que passou por essa folha, né? Então, essa luz, alguns raios bateram na folha, voltaram, outros raios passaram pela folha e ficaram difusos, suavizando a luz, e esses raios que passaram, alguns deles, eles batem nessa segunda folha e refletem no meu rosto, suavizando a sombra que está esculpindo esse rosto, né? Então, se a gente tira tudo de novo, olha só que diferença, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, né? Façam um experimento. Eu estou num quarto completamente escuro, né? Fechado, só com esse abajur como fonte de luz, essa luminária. Então, explorem o rosto de vocês, né? Vejam como os volumes do rosto de vocês, eles mudam
de acordo com a direção da luz e com a intensidade dessa luz, né? Experimentem filtrar a luz e vejam, né, a diferença desse rosto, como o seu celular ele fotografa diferente e ele fotometra diferente, né? Essa é uma outra questão, a fotometria, que é um mecanismo que o celular e as câmeras fotográficas têm para medir essa luz, né? Os celulares e câmeras digitais, eles têm o que a gente chama de CCD, que é um sensor que capta essa luz. E esse dispositivo que fotometra essa luz, ele tenta sempre equilibrar a luz, né? Então ele tenta fazer com que as áreas de mais luz e as áreas mais escuras, elas fiquem equilibradas para que apareça o máximo possível o objeto fotografado. Vamos fazer um outro experimento de fotometria agora? Vamos mudar essa luz? Vamos lá, gente. Olha só, agora a gente está aqui num lugar com uma outra fonte de luz, né? Ao invés da lâmpada, a gente tem o sol, e ao invés de ter aquela folha de sulfite, a gente tem aqui uma cortina filtrando essa luz do sol. Então, uma das diferenças primordiais é que a fonte de luz, né, o sol, ele está muito mais longe, né, do meu rosto do que estava aquela luminária. E no caso de abrirmos essa cortina, olha só a incidência. A gente está com o sol da manhã, tá, gente? Mas é um sol da manhã, já são quase 9 horas, então ele está um pouquinho alto já. Olha só como ele desenha o meu rosto quando ele, né, incide diretamente, né? Para que ele fosse um pouquinho mais suave, teria que ser um horário um pouco mais cedo, né? Talvez umas 6, 7 horas. Então, a gente vai fechar a cortina para continuar, ó. Então, vocês já percebem o primeiro recurso, ó, uma janela e uma cortina, né? Isso já dá uma suavizada nessa luz, né? E agora a gente vai estudar essa fotometria aqui, né? Então, quando a gente se coloca contra a luz, olha só o que acontece. A cortina, o desenho da cortina, ele some. Por quê? Porque o celular ele está fotometrando em função do meu rosto. E aqui atrás, ó, a cortina ficou estourada. Se a gente deslocar e colocar a cortina no centro da imagem, aí o celular fotometra essa cena pela cortina. Então a gente vê agora a cortina, né, como fonte de medida de luz. Se eu entrar no quadro, ó, tá vendo? Eu tô escura e a cortina tá aparecendo. Se eu centralizar o meu rosto no quadro, ele estoura, né, a luz na cortina, a cortina fica toda branca e o meu rosto é que está sendo a fonte de leitura desse celular. Ele está fotometrando a partir do meu rosto. Só que aqui o que acontece? A luz não está incidindo no meu rosto, então ele não está sendo esculpido. A gente vê que não tem muito volume, né? Como se eu me posicionar lateralmente nessa janela, por exemplo. Aí ela já começa, a luz, apesar de filtrada pela cortina, a gente percebe que ela mostra um pouquinho mais dos volumes do meu rosto. Ok, pessoal? Então, essas são algumas dicas rápidas aqui que eu tô dando, né, com o celular e pensando na luz. E durante a aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas funcionalidades desse celular. Tá legal? Então, boas experimentações com a luz para vocês. Bons selfies. Tchau, tchau!